Bom dia, tudo bom? A graça e a paz estejam com todos. Quem está falando aqui é o pastor Humberto. Eu gostaria de contar um testemunho da vida do meu filho. Essa noite eu estava orando e conversando com Deus. E dizia a Ele que se eu tivesse 1000 anos nessa terra seriam poucos para agradecer por tudo que Deus fez com a vida do meu filho. Isso aconteceu mais ou menos há quase 19 anos atrás. Eu sou cristão, minha família é cristã, meu pai era pastor também da Assembleia de Deus, e eu me desviei, passei 15 anos desviado da casa do Senhor, e sempre fazia festas na minha casa, fins de semana, eram muitos carros, muitas pessoas na minha casa. E lembro-me como se fosse hoje. Era um domingo para segunda. Eu tinha feito uma festa antes e quando estávamos no auge dessa festa, eu observei que tinha um carro parado lá na frente. E eu passei por todos, desci, fui lá ver, era meu irmão, pastor Abner. E ele chegou e disse: "Mano, eu vim aqui te visitar, mas estou vendo que você está em festa. Outra hora eu volto." Eu disse: "Mano, você não quer entrar um pouquinho, quer comer alguma coisa?" Ele disse: "Não, mano, mas eu quero te dizer uma coisa. Você sabe que somos escolhidos e somos chamados para uma missão. Deus é contigo, meu irmão. Deus te abençoe." Ele me abraçou e foi embora. Naquele momento eu senti algo diferente na minha vida, como até então não tinha sentido. Eu entrei, fiquei numa tristeza, disse para minha esposa: "Olha, vou parar, não consigo mais." Cheguei com os amigos, comecei a falar: "Eu vi você conversando com uma pessoa lá fora e parecia com você, era seu irmão." Eu disse: "Sim." "Não, tá beleza, tá, a gente compreende, sei que foram embora." Veio o domingo, quando foi de domingo para segunda, eu ia trabalhar, acordei cedo. E minha esposa então, ela sai do quarto, com a criança enrolada em um edredom, e ela me entrega. E ela chega para mim e diz: "Olha, eu não sei mais o que fazer." Ela sempre cuidou das crianças, poucas vezes ela me chamava, acho que não queria incomodar. E ela disse para mim: "Não sei mais o que eu faço. Ele não está conseguindo respirar." E ela me entregou, e interessante que ela caiu. Ela desmaiou e eu não sabia o que fazer. Eu fiquei com a criança nos braços, buscando a Deus, pedindo a Deus para que ele voltasse. E ele começou a respirar com dificuldades, ofegando, foi, e até que não respirou mais. Não tinha mais som. Eu tentei fazer algumas observações, algumas coisas, com os cursos de primeiros socorros que eu fiz, e não tinha mais batimento nele, não tinha mais nada, não tinha mais o fôlego de vida. Ele tinha 2 meses e meio, mais ou menos. E eu coloquei ele em cima da mesa e comecei a buscar, pedir a Deus misericórdia do Senhor. E nada acontecia, nada acontecia. E eu pedi a Deus perdão, pedi a Deus que voltasse ele, que trouxesse ele à vida. E eu olhava para minha esposa, e quando eu ia socorrer, uma voz dizia para mim: "Volta." E eu voltava, e eu pegava ele novamente, começava a pedir a Deus, e ele ficou assim, realmente sem vida, parece que o sangue sumiu, não respirava mais. E eu naquele desespero, chorando muito. De uma coisa eu lembro, quando ela me entregou esta criança, era 10 para as 5 da manhã. E eu fiquei naquela luta com ele, naquela luta, e orando e pedindo a Deus. E quando eu ia socorrer minha esposa, uma voz dizia novamente: "Volta." Só que era mais forte do que eu, e eu voltava. E começava a orar, começava a pedir a Deus. Eu lutei muito. E eu vi essa voz por 3 vezes. Na terceira vez a mesma coisa, e eu peguei ele pelos braços e disse: "Senhor, Tu és o dono da vida e da morte. Se Tu quisesse, meu filho não teria nascido.
Mas se ele nasceu é porque verdadeiramente tu tem um propósito na vida dele. Sabe? Quando falamos isso de alguém é diferente, mas quando falamos de alguém que é próximo, de um filho nosso, é diferente. Eu estava com meus filhos mortos nas minhas mãos, não tinha mais vida. E eu lembro das minhas palavras que eu disse: Senhor, Tu és o dono da vida e da morte, mas mesmo que Ele não torne a vida, Senhor, a partir de hoje eu quero Te servir. Amados, eu acredito que Deus queria ouvir a confissão verdadeira da minha vida. Deus queria ouvir a confissão verdadeira do meu coração. E quando eu baixei meus braços, eu olhei para Ele. Ele estava do mesmo jeito, mas eu já estava mais conformado. Mas mesmo chorando muito, coloquei Ele em cima da mesa. Passei a mão na cabecinha dele, chorando bastante, e disse: Senhor, seja feita a Tua vontade. É muito triste quando você olha para uma criança, que é o seu filho, em cima de uma mesa, sem vida, inerte ali, e eu fiquei muito comovido naquele momento. E aí então olhei para minha esposa e fui socorrê-la. Quando eu cheguei para socorrê-la, naquela expectativa que ela acordou, eu já ia dizer para ela, quando ela me perguntou: cadê o Gabriel? Eu ia dizer: nosso filho partiu. Queridos, foi aí que eu vi o milagre de Deus, foi aí que eu vi a mão de Deus. Deus, Ele cura quem Ele quer, Ele dá vida a quem Ele quer, Ele leva a quem Ele quer. É por isso que eu digo que Deus sempre está no controle. O que aconteceu comigo não é falácia, o que aconteceu comigo não é história da carochinha, o que aconteceu comigo foi real. E quando eu estava ali chorando, ia dizer para ela que o Gabriel tinha partido, que eu olhei para ele, eu ouvi como se fosse um sopro de vida, como se fosse alguém que estivesse assoprando nas suas narinas. E ele respirou bem fundo e colocou as duas mãozinhas e abriu os seus olhos. Eu comecei a gritar e comecei a orar. E amados, naquele mesmo instante, eu olhei para um relógio que eu tinha na sala, um relógio grande, e já eram 6 horas da manhã. Aí que me dei conta que meu filho ficou 1h10 sem respirar, realmente tinha morrido. E pela misericórdia de Deus, Deus trouxe a vida novamente ao meu filho. Deus trouxe ele de volta novamente. Hoje meu filho está com 18 anos, vai fazer 19, está entre nós. E eu não tenho palavras, é por isso que eu disse a Deus que se eu vivesse 1000 anos ou mais, não teria como agradecer por tudo que Deus fez na minha vida. Eu estou assim relatando esse testemunho, porque ontem quando eu estava orando eu disse: Senhor, queria expressar essa gratidão, e Deus colocou no meu coração: grava um vídeo falando de tudo que eu fiz na tua vida. Queridos, Deus é real, Deus é fiel. Eu sei que nós estamos no meio dessa pandemia imensa, assolando as nações, mas nós temos um Deus que é fiel e que é vivo, e que nada acontece sem que Ele não permita. Deus ainda está no controle. Deus é onisciente, é onipresente, onipotente. Eu estou te contando esse testemunho que aconteceu comigo na minha vida. E depois, mais à frente, vou fazer outro vídeo contando de outras coisas que Deus fez na vida do meu filho. Quando tinha 6 anos, mais ou menos, eu descobri que ele tinha um problema de coração, eu não sabia. E depois eu te conto o que Deus fez na vida dele. Deus sempre cuidou e Deus sempre cuida de nós. Que Deus te abençoe e te guarde, abençoe a tua casa, abençoe o teu lar. Em nome de Jesus.